Olá! Hoje a nossa conversa vai para um lugar bem interessante, talvez um pouco maluco, os paradoxos de Zenon, de Hilé. Ah, sim. Aqueles enigmas lá do século V a.C., né? Que dão um nó na cabeça sobre o movimento, espaço. Exatamente. E a gente tem aqui umas fontes que, olha, detalham bem esses quebra-cabeças e o que veio depois, as tentativas de resposta. É uma história longa essa. Com certeza. A nossa ideia aqui é desvendar como esses desafios lógicos meio que abalaram as noções que a gente tem, né? Noções de movimento, de infinito. E como que o pensamento, tanto matemático quanto filosófico, teve que evoluir para lidar com isso. Isso. Vamos ver como umas ideias que parecem simples podem levar a conclusões assim bem desconcertantes. Ok, vamos desembalar isso. Vamos lá. Para começar, quem foi Zenão? Basicamente um filósofo grego, né? Aluno de Parmênides. Isso. E Parmênides tinha aquela filosofia de que a realidade mesmo, no fundo, é uma coisa só, única, eterna, sem mudança. Certo. E o Zenão, pelo que Platão conta, criou os paradoxos para defender o mestre. Exatamente, para mostrar que acreditar no movimento, ou que existem muitas coisas separadas, bom, que isso levaria a absurdos, a contradições. Ah, entendi. Era uma defesa inteligente. Sim, e o método dele era o que a gente chama de prova indireta, a reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum. Explica um pouco melhor. Ele partia da ideia contrária à dele. Por exemplo, ok, vamos supor que o movimento existe, que é real. Tá. E aí ele desenvolvia o argumento para mostrar que essa suposição inicial levava a uma conclusão impossível, contraditória. Se leva a um absurdo, então a ideia inicial devia estar errada. Entendi. É tipo, se você acredita nisso, então olha o problema que aparece. Uma tática bem forte. Muito forte. E um dos exemplos mais famosos disso é o de Aquiles e a tartaruga. Nossa, isso é clássico. Ah, esse é ótimo. O Aquiles super rápido, né? E a tartaruga lentinha. Ela começa com uma vantagem Uma pequena vantagem. e o Zenão diz, Aquiles nunca alcança. Nunca. Por quê? Porque toda vez que o Aquiles chega onde a tartaruga estava, Uhum. ela já andou mais um pouquinho. Isso, Uma distância menor, mas andou. isso. Aí o Aquiles tem que cobrir essa nova distânciazinha. Mas enquanto ele faz isso, A tartaruga anda mais um tiquinho. e assim vai, infinitamente. Parece que ele está sempre atrás, numa perseguição sem fim. Aqui é onde fica realmente interessante. Pois é, o X da questão aí é essa aparente divisibilidade infinita do espaço e do tempo. Se você pode dividir sem parar. Parece que tem infinitos passos para dar, né? Exato. O Aristóteles, séculos depois, tentou resolver. Ele fez uma distinção importante entre infinito em ato e em potência. Ato e potência. Como assim? O infinito em ato seria um infinito completo, tipo, todas as infinitas partes existindo ali juntas ao mesmo tempo. Já o infinito em potência é mais um processo. É a possibilidade de continuar dividindo sem nunca chegar num fim dessa divisão, mas sem que todas as partes existam prontas. Ah, tá. Tipo, a gente pode sempre dividir mais, mas não significa que já existem infinitos pedacinhos ali. Isso. Para Aristóteles, o erro do Zenão era tratar o infinito como em ato. Ele achava que passar por um infinito potencial de pontos em tempo finito era possível, mas o infinito em ato, não. Faz sentido. E tem um outro paradoxo nessa linha, né? O da dicotomia. Sim, o da pista de corrida. Para cruzar a pista, o corredor tem que chegar primeiro na metade. Certo. Certo. Depois tem que cruzar metade do que falta, que é um quarto do total. Depois, metade do que falta de novo. 1/8. E assim vai. 1, 12, 1 quarto, 18, uma soma com infinitos termos. Como é que ele termina essa tarefa infinita? E ainda tem a versão para trás, né? Para dar o primeiro passo, ele precisa antes dar meio passo. E antes, 1/4 de passo. Nossa! Assim ele nem começaria a correr, fica parado. Exatamente. E aí que entra o que a gente chama hoje de solução padrão. Veio bem depois, com o cálculo Newton, Leibniz e a teoria dos conjuntos, Cantor, Dedekind. O cálculo. Como ele resolve isso? O que é fascinante aqui é que o cálculo não diz que não há infinitos pontos ou tarefas. Ele aceita isso. O erro, segundo essa visão, não era assumir a infinidade, mas achar que essa infinidade era intransponível em tempo finito. O cálculo introduziu o conceito de limite.
A ideia é que, sim, a soma 1/2 plus 1/4 plus 1/8 tem infinitos termos, mas esses termos ficam pequenos muito rápido, tão rápido que a soma total converge para um valor finito. Converge, tipo, se aproxima cada vez mais de um número específico. Isso. Nesse caso, a soma se aproxima e chega exatamente em 1. É meio contraintuitivo, né? Somar infinitas coisas e dar um resultado finito. Totalmente. Mas é a matemática que funciona para descrever o movimento. Exato. E a ideia de contínuo matemático, como a reta dos números reais, onde entre dois pontos sempre tem outro, isso permite ter infinitos pontos num pedaço finito de linha sem problemas. Entendi. O infinito cabe no finito, matematicamente falando. Matematicamente, sim. E rapidinho, tem o paradoxo da flecha também. Ah, esse é curto e grosso. Se a gente congela um instante, um momento sem duração nenhuma, a flecha que está voando, ela está ocupando um lugar exato, né? Igual a ela mesma. Parece parada naquele instante. Isso. Mas se ela está parada em cada instante individual, como é que ela se move no total? Boa pergunta. A resposta padrão para isso usa a teoria Ata-At. Ata-at? É. A ideia é que movimento não é algo que acontece dentro de um instante. Movimento é estar em lugares diferentes em tempos diferentes. Ah, pensa num filme. Cada fotograma, parado, mostra a flecha num lugar. Mas quando você passa os fotogramas em sequência... A gente vê um movimento. Exatamente. A velocidade instantânea que o cálculo define num ponto do tempo, na verdade depende de onde a flecha estava um pouquinho antes e onde vai estar um pouquinho depois. Faz sentido. Não dá para falar de movimento olhando só um flash congelado. E o Zenon tinha outros paradoxos também, né? Não só de movimento. Tinha sim, sobre a pluralidade, se o mundo é feito de muitas coisas ou é um só. O do grão de milhete, por exemplo. Mas esses do movimento são os que mais pegaram. E essa solução padrão do cálculo e do contínuo, ela é aceita por todo mundo? Acabou a discussão? Olha, ela é dominante sem dúvida. É a base da física clássica, da relatividade. Mas filosoficamente, não é um consenso absoluto. Tem gente, tipo os construtivistas na matemática, que tem restrições sobre como usar o infinito. Ah, então ainda tem debate. Tem. E tem a questão, será que esse modelo matemático do contínuo, super elegante e útil, descreve perfeitamente a realidade física lá na base de tudo? Ou é uma aproximação muito boa? Entendi. Então, para a gente ir fechando, os paradoxos do Zenão, apesar de antigos, não eram só joguinhos. Eles tocaram em nervos expostos, né? Sobre infinito, continuidade. Com certeza, forçaram a gente a pensar muito sobre esses conceitos. E a matemática moderna, com o cálculo, teoria dos conjuntos, deu ferramentas poderosas para lidar com isso, para definir limite, continuidade de um jeito rigoroso. Mesmo que o resultado às vezes pareça estranho para o senso comum, tipo uma soma infinita dando um número finito. Exato. É um formalismo que resolve os paradoxos dentro do seu próprio sistema e funciona incrivelmente bem para descrever o mundo que a gente observa. Legal. Mas aí fica aquela provocação final, né? O Zenon forçou a gente a duvidar do óbvio. A solução matemática funciona, dentro dela mesma. Mas será que esse modelo, o do contínuo, é a palavra final sobre a realidade física? Pois é. E se a física do futuro, tentando juntar quântica e relatividade, acabar propondo que o espaço-tempo lá no nível micro não é contínuo, que ele é, sei lá, granulado, discreto? Nossa. Aí a gente voltaria um pouco para as perguntas do Zenão, né? Sobre como as coisas se dividem e se movem no nível mais fundamental. Exatamente. Estaríamos revisitando essas questões, talvez com outras ferramentas. Fica essa pulga atrás da orelha, né? Para se pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.